pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai aqui vestir uma bonequinha que eu fiz personalizada, um topinho de bolo de bonequinha segurando os balões. Eu já fiz o corpinho aqui com o molde da minha coleção. Eu vou deixar aqui abaixo para vocês o link de onde vende o molde e o vídeo onde eu já fiz a demonstração de como tirar o corpinho do molde, tudo direitinho. A diferença aqui é que eu fiz a cabeça manual, porque o estilo desse topo de bolo seria fofinho. Então é uma nova opção que vocês podem usar aí, tanto o corpinho com a cabeça que vem no molde, quanto a cabeça vocês fazerem também manual fofinha e vai ficar super bonitinho. Para dar esse efeito cintilante rosa aí na roupinha dela, né, na base do corpinho, eu usei aqui o Rosa Candy da Ceramanil com a massa úmida, tá bom? Do mesmo jeito que eu faço com a vela. Quem assistiu a vela da sereia vai lembrar como é que eu faço, então eu vou deixar aqui abaixo também o link para vocês relembrarem aquela aula. A textura eu fiz com o emborrachado lá da MJ, essas texturas são lá do Beto Cravol e vendidas na MJ Artesanatos, também vou deixar o link deles aqui abaixo para vocês, tá? Então, eu já tô com a vela pronta, já tava tudo pronto. Eu vou aqui só mostrar pra vocês as coisas que eu usei. Eu usei aqui a régua niveladora de 6 milímetros da Blue Star para fazer essa vela, mas vocês podem fazer com ela mais grossa. Eu precisava que secasse mais rápido, então fiz ela mais fininha. Mas cabe o pavio tranquilamente e eu fiz as bases também com cortadores da Blue Star, tá bom? Então, cortador de babado, do jeitinho que vocês já me viram fazer em outros vídeos, as bases de vela, tá certo? Então tá tudo sequinho, é só pra vocês verem como ficou o acabamento e a gente vai compor esse topinho no final. E como vocês sabem, eu uso as massas Inkway aqui no canal, são as massas maravilhosas que também eu deixo o link abaixo aí pra vocês. Esse tom de pele, o que eu uso é o pele mesmo, puro, da Inkway, ou você pode diluir o pêssego com natural e branco para dar o tomzinho de pele que você desejar aí, tá? No caso, pele clara. Peles morenas eu já dei a dica naquele vídeo de ponteiras, que dá para vocês fazerem variações com o marrom terra da Inkway, que fica peles em tons muito, muito bonitos. Então aqui vamos começar, gente. Eu vou só pegar e fazer a parte do pintadinho aqui da bochecha, tá? Eu vou sombrear aqui com o corante da Ceramanil, o blush coral, que eu acho que ele fica bem natural, ele fica super bonito pra boneca. E a minha peça já tá seca nesse caso. A linha blush, ela é uma linha justamente para fazer esse sombreado depois que a peça está seca. As linhas de brilho, como os pós brilhantes, a linha Candy, o ideal é vocês passarem na massa úmida ainda, tá bom? Então passei aqui, ó, e ele vai fixar super bem, não vai sair. É como se fosse uma maquiagem mesmo na bonequinha, tá bom? Eu vou pegar então e vou fazer aqui logo os cílios. Eu gosto de passar antes um pouquinho de pozinho também dentro da marcação da boca para dar uma profundidade. Dentro do nariz, ao redor do nariz. Esse estilo de cabecinha a gente está usando aqui uma bola de 35 milímetros com 40 gramas de massa, tá? Eu vou pintar os olhos aqui. Estou usando tinta PVA da cor Fix, na cor marrom. E um pincelzinho fino, esse daqui é da Condor, se eu não me engano ele é os 3 zeros, né? 000 da linha 422, mas você pode usar o número 0, que ele é mais alongado, ele é melhor para fazer os cílios e ele faz o traço bem fininho. Eu vou fazer aqui, puxando já do olhinho adesivo, e esse olhinho que eu tô usando é lá do ateliê Dani Decor, já é o conhecido aqui Anime 4045, que eu amo de paixão, tá? Eu vou limpar aqui, porque eu não gostei dos cílios. Como é criança, eu gosto de fazer mais pequenininho e mais na lateral aqui, tá? Então, ó, fiz isso, virei a cabecinha e vou pintar o outro lado também, na sequência do próprio adesivo, tá? Fiz isso aqui, vou dar só uma reforçadinha. Vou fazer a sobrancelha. Sobrancelha de criança geralmente é mais curtinha. Quanto mais alongada você fizer, mais jovenzinha ela vai ficar a boneca, né? Então, geralmente a gente faz pequenininha. E os cílios também bem pequenininho. Não faz muito grande, senão ele já vai dar um tom mais adulto, tá bom? Prontinho. Pronto, aqui como eu já tenho a boneca sequinha, já tô com os arames aqui pra colocar ela no isopor. Esse arame, de vez em quando, eu fico girando ele pra ele não grudar. Por isso é fácil pra mim tirar depois, tá? Enquanto tá secando, eu fico girando
e aí ele não gruda. Eu vou colocar o sapatinho, ó, só um pedacinho de massa da mesma cor aí que a gente fez a parte da blusinha, né, no caso do body dela. E aí eu vou adaptar, amoldar aqui, ó, o sapatinho como se fosse uma sapatilha na bonequinha, tá? Vou fazer isso dos dois pezinhos e aí a gente coloca de novo na base, que é pra gente poder montar toda a parte da roupinha. Depois que eu coloco na mesa e ele já tá retinho, já tá ficando em pé, desse jeitinho aí, eu sei que eu posso deixar secando mais um pouquinho, então eu coloco o arame novamente e posiciono lá no meu isopor pra gente conseguir vestir melhor, tá? Eu vou pegar aqui um pouquinho mais do pozinho rosa candy. Eu amo esse pozinho da Ceramunil, gente. Os pozinhos são vendidos lá na Yupi Biscuit ou então lá na MJ Artesanatos. Todos os links eu deixo aí abaixo pra vocês. E aí eu passo também na sapatilha pra ficar do mesmo jeitinho, um efeito brilhante, bem suave, né? É um efeito mais cintilante, vamos dizer assim, nos sapatinhos, do mesmo jeito da roupinha. Ó, eu dou uma ajustada com a tesoura, vocês viram que eu cortei um pedacinho de excesso de massa, porque como tá molinho, à medida que a gente vai ajustando, a gente vai vendo o que que tem que tirar, o que que tem que deixar. Pronto. Coloquei aí, e agora de fato a gente vai vestir. Para fazer a saia, eu vou abrir um pouquinho de massa, e aí você vai abrir essa massa da cor que você estiver fazendo aí a roupa da boneca. Nesse caso aqui eu usei um tom tipo marfim, tipo um bege bem clarinho, tá? E eu vou abrir uma tirinha bem fininha. A massa não pode estar muito úmida, ela já tem que estar um pouco mais ressecadinha. Então eu abro, dou uma secadinha com um secador, se for preciso, para ela ficar como se fosse um papelzinho aí que eu consiga dobrar, tá? E aí eu vou fazendo, ó, tiro aqui, coloco pra dentro essa partezinha da emenda e vou ajustando na boneca, tá? Sempre coloca o tecidinho, no caso a roupinha dela, né, um pouquinho passando, a massa um pouquinho passando da altura que você quer que ela fique no final, porque a massa de biscuit ela encolhe um pouquinho, tá? Então eu deixei aí, ó, mais ou menos até a parte do joelho, ela ainda vai encolher um pouquinho, mas a parte da renda que a gente vai colocar por cima, eu ainda vou deixar um pouco maior. Então o ideal é a gente, antes da renda, a gente deixar essa saia de biscuit secando. Você pode, para deixar ela armadinha, preencher aqui com manta acrílica ou com um véuzinho, né, um tule, só enquanto seca para ela ficar armada. Depende aí do modelo que você for fazer. No caso dessa aqui não precisei colocar, porque não era tão armado. Vai ficar mais armado quando eu colocar a renda, tá bom? Uma dica bacana, gente, para vocês é que se vocês não têm a renda da cor exata da peça que você precisa fazer, é só tingir a renda branca com os corantes da Ceramunil na cor que vocês quiserem, ou até mesmo com tinta, tá? Eu tingi esse daqui com o bege, né, da Corfix. Eu coloquei um pouquinho no copinho com água, molhei bem essa renda e deixei secar. E depois eu já posso usar. Pode ser tinta de tecido, pode ser tinta acrílica, PVA, tanto faz, tá bom? Ou os corantes da Ceramunil. Aqui, ó, eu vou passar um pouquinho de silicone nessa parte da cintura. E relembrando que vocês viram aí no vídeo que eu tirei com a faquinha o excesso que fica na cintura. Porque tem que ficar a cintura bem fininha para a hora que a gente for colocar o acabamento com a renda, tá? Então, ó, vou dobrando a renda. Se você quiser alinhavar essa renda antes, fica à vontade. Eu acho mais prático já ir colando com a cola de silicone da Tech Bond. Eu não sou muito fã de costura não, gente, então eu prefiro já ir colando na boneca desse jeito. E não tem segredo, não tem erro. Ó, coloquei aqui até a parte de trás, passo um pouquinho mais de cola, e aí eu vou cortar essa renda, deixando um excesso para ficar um voluminho lá atrás, dando acabamento, tá? Coloco sempre pra dentro essa ponta, e aí vou unir também onde eu passei a cola de silicone, tá vendo? Vou apertando e vou ajustando do jeito que eu quero. E esse método de colocar tecidinho eu já tinha ensinado aqui no canal,
num vídeo bem antigo e de vestido mesmo de festa junina, né? Então, se vocês não viram também esse outro vídeo, depois dá uma procuradinha, vestido, que vocês vão ver que eu ensinei a fazer um vestido todo de tecido com as colas da Tech Bond. Pronto, ficou do jeitinho que eu quis. Eu vou só ajustando aqui e a gente vai para as outras etapas. Olha que fofo que ficou, gente. Agora eu fiz uma tirinha bem fininha, ó, e abri com um rolinho para fazer a cintura, né, o acabamento da saia. Você poderia deixar daquele jeito? Até poderia, mas sempre um detalhezinho a mais de acabamento faz toda a diferença. Então eu coloco uma tirinha bem fina de massa, da mesma cor do forro que a gente fez de biscuit, e vou aqui na cintura colocando e colando. Eu passei um pouquinho de cola branca, tá? Nesse cinto, que é para ele fixar bem, ó, bem na parte da cintura, um pouquinho por cima da renda que a gente já tinha colado. Eu vou mostrar aqui melhor para vocês quando eu levantar a bonequinha, ó, desse jeito aqui, tá? Não tem segredo, não tem dificuldade. Ficou assim. Agora a gente vai só ajustar para deixar tudo retinho e continuar a nossa boneca. Ela já tá super lindinha. Eu vou colocar aqui um lacinho. Eu amo esse molde de lacinhos, gente. Ele é super útil lá do Simone Moldes, porque ele tem lacinhos de vários tamanhos. Então, eu acho esse aqui bem fofo, ó, pra colocar na base de acabamento atrás do vestido. Sempre com a mesma corzinha, né, que a gente tá usando na saia, ó. Então, eu deixo um acabamento bem mais gracioso. Esses moldes também são vendidos lá no site da Simone Moldes. Aqui agora eu vou pegar um pouquinho de massa da cor de pele para fazer aqui, ó, o acabamento do pescoço. Então não é só encaixar o boneco aqui, né? Não é só encaixar a cabeça no corpo. A gente tem que fazer o acabamento, que é para ficar tudo muito bonitinho, sem emenda, sem nada. Então passo cola nesse palito aí. O palito que eu uso é palito de churrasco de bambu, tá bom? E uma dica bacana, gente, pra vocês, que depois eu vou até colocar num videozinho mais rápido, porque às vezes nos vídeos grandes fica meio perdido, é vocês passarem goma laca ou passarem termolina, até mesmo cola nos palitos de churrasco para eles não mofarem. Então você passa aquela camada de cola ou de termolina ou de goma laca nos palitos de churrasco e deixa secar. Depois, quando você for usar, ele já tá com a coberturazinha ali e ele não vai mofar. Nessa época de chuva, eu notei que alguns palitos meus estavam mofando antes de eu usar, né? No saquinho deles mesmo eles já estavam mofando. Então eu decidi passar a termolina leitosa, que ela impermeabiliza o palito, e aí dá pra gente usar durante todo o ano, ele não vai mofar de jeito nenhum, nem fora, nem dentro da boneca, tá? Então, ó, fiz o alisadinho que vocês já conhecem aí, com um pouquinho de água, mais massa, cotonete, pincel alisador, deixo tudo bonitinho. Desse jeitinho aí. Vou só ajustando, gente, aqui o sapatinho, porque ele ainda tá molinho. Então, de vez em quando eu noto que ele deu uma torcida, deu uma mexidinha. O ideal é a gente fazer isso, né, toda essa montagem, depois que o sapato também já tá sequinho. Então, vamos continuar. Eu peguei aqui uns balõezinhos que eu já fiz com massa de EVA e passei o pozinho brilhante da Saramanil também, já tá sequinho. Fica super levinho e super gostosinho, gente. A massinha de EVA é maravilhosa para fazer esse tipo de efeito. E a massinha de EVA tem a venda no site da MJ também. A massinha de EVA, gente, ela é leve, bem gostosinha mesmo de mexer. E vocês podem tingir com os corantes da Stramaniel, com tinta de tecido, com tinta acrílica, com tinta em que vocês quiserem, tá? Dá pra tingir também do mesmo jeito que a gente tinge a massa de biscuit. Mas é massa de EVA, é uma coisa totalmente diferente da massa de biscuit, tá bom? Então, se você quiser testar, tem na MJ pra vender, ela é super gostosinha. Eu vou pegar aqui e vou fazer pra vocês só um, para vocês verem como foi que eu fiz o balãozinho. Eu vou tingir ele com o próprio pozinho da Saramanil, tá? Eu tô usando esse rosa chiclete, que é da linha de tingimento. Então, esses pozinhos maiores são da linha de tingimento. Eu pego e faço do mesmo jeito que eu faço com o biscuit.
Eu vou pegar, mas aqui, gente, é bem pouquinho, mas é muito pouquinho mesmo, porque a massa de EVA ela pega bem a cor, tá? E o corante da Ceramunil ele é super forte, então eu coloquei só uma gotinha, vocês viram aí, com o cotonete e vou misturar normalmente para deixar um tomzinho de rosa bem clarinho que eu quero. Essas massas de EVA agora, gente, elas estão bem melhores do que quando elas foram lançadas. Ela agora não tá grudando na mão, dá pra gente usar no molde, então fica muito legal pra fazer coisinhas pequenas, detalhezinhos nos cabelos das bonecas, por exemplo, pra deixar mais leve. Aqui no canal já tem várias lives e vários vídeos onde eu uso a massa de EVA. Então depois dá uma pesquisadinha, massa de EVA, vocês vão ver todos os vídeos que tem relacionados a isso. Inclusive tem análise dessa massa aqui. Ó, fiz um coração, super simples, tiro aqui a pontinha, tá? E coloco mais um pedacinho de massa pra fazer como se fosse aquela basezinha. E pronto, gente, é só isso. A gente vai deixar secar. Com poucas horas esse balãozinho já vai estar seco. A massa de EVA seca super rapidinho. Agora, como eu falei, ela é para detalhes. Não dá para você modelar um boneco inteiro porque ela não sustenta, tá? Então não dá para fazer um corpo, colocar uma cabeça. Dá para você cobrir, por exemplo, um isopor. Aí dá. Se você for estruturar o bonequinho feito todo de isopor, com a massa de EVA também dá certo. Ó, passei o brilho, tá bom? Só pra vocês verem aqui, ó. De um ladinho tá com um brilhozinho, pozinho da Ceramunil, o da linha brilhante, né? O rosa quente. Então aqui eu peguei o molde que a gente tá usando pra esse topo. Esse daqui que eu tô usando é o tamanho M da minha coleção, corpinho universal, nós temos os 3 tamanhos. Esse molde já vem com a cabeça, mas a cabeça é modelada, tem o lábio modelado, é diferente dessa cabecinha que eu fiz manual nesse vídeo, tá? Mas vocês podem encontrar lá no site da Simone os 3 tamanhos, PM e G. E eu já fiz a demonstração de como tira todo o corpinho do molde e estrutura para deixar secando. Por isso que a gente iniciou esse vídeo já da parte que ela já estava sequinha. Os bracinhos são a última etapa que eu faço tirando do molde. E porque eu quero dar movimento, eu preciso que o bracinho, né, esteja molinho para mim poder dobrar e deixar ele na posição que eu quero fixar. Então, ó, eu reforço as marcações desse bracinho, dobro, tá? E marco aqui um pouquinho mais essa partezinha do cotovelo, para deixar mais pontudinho, tá? Eu vou, ó, tirando as emendas. Esses moldes já são bem profundos, então não parece que são moldes, eles não são rasos. Quando você monta o boneco, ele não fica chapadão. Se você colocar bem direitinho, do jeito que eu ensinei lá naquele vídeo, vocês vão ver que dá pra fazer um topinho de bolo quase que imperceptível que seja molde. Não parece molde, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, o bracinho na posição que eu quero. E vou ajustar nos balões para depois eu colar esse arame aqui no balão. Eu vou medir o bracinho aqui. No molde, os bracinhos sempre vão ser maiores, tá bom? Por quê? Porque eu quero deixar uma margem aí pra gente ajustar. Então, os bracinhos no molde vêm bem mais compridos do que o normal. Na hora que a gente vai modelar e vai ajustar, é que eu corto e vou colocando aí de acordo com o gosto do boneco que a gente estiver fazendo, ó. Reforço as marcações dos dedinhos, que também já vem no molde, mas eu gosto de reforçar. E aí, vou ajustando com muito carinho, tá? Depois que eu ver que tá tudo bem certinho do meu gosto, eu deixo secando. Ah, gente, esse arame que eu tô usando é arame de alumínio, tá? Eu não sei a numeração dele porque ele é bem fininho mesmo. Então, se você for usar esse ou galvanizado, por exemplo, teria que ser na numeração mais fina que você encontrar, tipo 20, 22. Eu acho que esse aí ele é bem fininho mesmo, mas ele é um pouco firme ainda a ponto de segurar os balões. Então, vocês vão ter que procurar arame de alumínio. Lá na MJ tem também, na Yupi Biscuit vocês encontram também. Então, é facinho de achar esse arame, tá? Ó, ajustei o bracinho. É paciência mesmo, tá? Até ficar do jeito que a gente quer. Eu vou passar então aqui o rolinho e ajustar. Pronto, ficou aí na base do quadril, né? Mais ou menos. Tá perfeito. Aqui atrás eu gosto de ajustar também, ó. O acabamento é muito importante, gente, muito importante, tá?
Então faz aí toda essa emenda. Eu passei cola, tá bom? Cola branca mesmo pra unir a partezinha do braço. Esse modelinho aqui dessa boneca, eu coloco a manga depois. Mas vocês podem também deixar o braço dar uma ressecadinha e fazer a manga direto no braço e depois só colar ali no corpinho. Eu fiz meia lua com o cortadorzinho da Blue Star aí, ó. Esse é pequenininho, de 1 centímetro mais ou menos. E vou colocar por cima do ombro. Vou dar um movimento com os dedos e eu vou mexendo, tá? O legal é você fazer isso enquanto a cabeça não tá colada. Eu já tenho prática, então pra mim, tanto faz estar com a cabeça já pronta ou não. Às vezes eu já deixo o corpinho pronto e depois eu só faço vestir. Então pra mim é mais fácil assim. Mas se você tem dificuldade, você pode deixar pra colar a cabeça por último. Porque daí você consegue vestir livremente todo o bonequinho e depois coloca a cabeça e finaliza aquele acabamento do pescoço. Ó, sempre dando uma ajustadinha, fazendo a emenda sumir. E eu vou fazer isso dos dois lados, tá? Esse pincel que eu tô usando é o 104 da Condor. Às vezes eu uso o amarelo, às vezes eu uso o azul. Tanto faz um como o outro, tá? É só a cor que muda mesmo. E às vezes uma cor é mais rígida do que a outra, mas não faz diferença. Aqui eu vou só ajustando mesmo os acabamentos com o pincel modelador. Lembrando que todo o material que eu uso aqui, gente, vocês encontram no site da MJ. A MJ é uma loja super completa, super confiável, onde vocês encontram todo tipo de material para biscuit, tá? Então é muito bacana. E as massas da Inkway também vendem lá. Se vocês quiserem comprar direto na MJ, podem comprar pelo site ou pela loja física, que tem lá em São Paulo. Então é só entrar no site e ver o endereço da loja física. Ou as massas da Inkway vocês podem comprar pelo Mercado Livre no link que eu deixo aí também na descrição. Ó, eu gosto de colocar a mãozinha dela no rostinho. Eu acho que a maioria dos artesãos fazem isso, porque deixa um tomzinho de boneca meiga, né? Então, eu gosto de colocar a posiçãozinha da mãozinha dela assim, mas fica a critério de vocês. Pode ser soltinha do lado, pode ser tipo princesa, faz como vocês acharem melhor. Eu passo um pouquinho de cola, né? Pra essa mãozinha não soltar. E já deixo lá na posição. E aqui, ó, eu vou passar na manga também o mesmo pozinho que eu já passei no body. Pra ficar uma coisa só. Bem charmosa, bem bonita. Dá um acabamento todo uniforme nessa blusinha. Gente, vocês estão gostando? Se você chegou até aqui, tá assistindo com paciência, não deixe de curtir esse vídeo, tá bom? Pra me ajudar. Assim você faz o canal ser visto por mais pessoas. Quando vocês curtem bastante o vídeo, ele é indicado pelo YouTube para outros tipos de público. Então, quem gosta de biscuit, quem tá sempre pesquisando, vai encontrar os vídeos quando vocês dão as curtidas aqui, tá bom? Então, geralmente os vídeos assim, mais demorados, dão muito trabalho. Eu perco dia de trabalho para estar gravando e editando vídeo, porque eu faço tudo muito sozinha mesmo. Então, eu peço a vocês que me ajudem compartilhando e curtindo esse vídeo. Ó, a mãozinha eu vou deixar secando nessa posição, tá bom? Deixo aí secando, por exemplo, de um dia para o outro. Eu não vou colar esses balões na mesma hora, tá bom, gente? O bracinho tem que estar totalmente firme, para depois você colar o balão e esse bracinho não ceder. Então prestem atenção nessa dica, tá bom? Eu tô limpando aqui e vou falando pra vocês. Deixa secar o bracinho mais ou menos uns 2 dias. Então é o tipo de trabalho que não dá pra você fazer em um dia só, não dá pra você fazer em 2 dias só. Geralmente eu levo uma semana pra montar um topo inteiro. Por quê? Porque eu faço o corpo, deixo secar, vou vestir depois de mais ou menos uns 2 dias que esse corpinho já tá seco. Depois eu deixo secando mais uns 2 dias esses bracinhos que eu coloco por último. E aí só depois que finalizar tudo, que secar tudo, que eu invernizar, que ele já tiver super seco, mais de uma semana, é que eu envio para o cliente, tá bom? Então por isso que a gente demora muito para gravar, demora muito para entregar as coisas assim, porque são coisas demoradas de fazer. Então cada um tem que respeitar aí o tempo de secagem da sua peça, tá? Agora a gente vai para a melhor parte, na minha opinião, que é a parte do cabelo. E essa parte é livre, tá, gente? Eu não peso nada de massa para cabelo.
porque depende muito do formato, do tipo do cabelo, enfim. Então eu não costumo pesar. Eu vou colocar aqui para vocês uma base para esse modelo de cabelo que eu vou fazer. Eu usei aí mais ou menos 25 gramas só para a base de trás desse cabelo. É um cabelo preso que a gente vai fazer com os cachinhos do lado. Então eu coloquei aqui uma quantidade de massa e vou abraçar, ó, essa quantidade de massa aqui. Por isso é importante essa peça estar totalmente seca. Eu vou apertando essa massa aqui, ó, e nota que a massa não é fina, ela é grossinha, e eu deixo aí esse volume na parte de cima, onde eu vou fazer a marcação do cabelinho dela, tá? Então vou abraçando aqui, ó, e eu geralmente tiro o excesso. Depende do modelinho do cabelo, como eu disse pra vocês, essa daqui ela não tem franja, então tem que deixar essa partezinha bem arrumada na frente. Não deixa a testona muito grande, depende aí da criança, né? Geralmente eu peço a foto da criança pra ver o cabelinho, pra ver a roupinha que a mãezinha vai usar no dia da festa, e é por isso que a gente faz assim, personalizado. Ó, eu vou colocar uma coxinha aqui na lateral e vou fazer a emenda com uma esteca agulha da Blue Star, tá? É só pra dar um acabamento a mais nessa lateralzinha do cabelo. Vou pegar outro pedacinho, mas antes eu vou ajustando aqui. Ó, vou pegar outro pedacinho. Esse tom de marrom que eu tô usando é o marrom terra da Inkway, com um pouquinho de marrom escuro, corante em pó da Ceramanil, tá? O marrom terra da Inkway, a massa na cor marrom puro, né? O marrom terra, ele é um tom de marrom mais claro e mais avermelhado. O cabelo dessa criança, ela era um pouquinho mais escuro. Então, eu usei um pouquinho do pó marrom escuro da Ceramanil para dar esse tom aí bem chocolate, tá? E você pode também usar direto a massa chocolate da Inkway. Ó, fiz esse cabelinho, a base do cabelinho, tá? Toma cuidado aí se outras partes da boneca tiver mole, pra vocês não marcarem, não estragarem. Então, o cabelinho geralmente é a última etapa também que eu coloco, né? Depois que já tá tudo seco. E aí eu vou marcar com a esteca gravata a divisão desse cabelo. O cabelo dessa criança é repartido no meio e as lateraisinhas, né, do cabelo tem os cachinhos onde eu vou prender. Então, eu vou pegar aqui uma faquinha da Blue Star que tem o traço mais fino. Eu gosto de usar essa daqui ou essa daqui, tá? E aí eu vou fazer, ó, as marcações no sentido que a gente vai amarrar o cabelo. Então, aqui, ó, eu vou marcando, marco várias vezes. Quanto mais marquinhas você fizer, mais natural vai ficar esse cabelinho, vai parecer mesmo os fiozinhos amarrados. Então, ó, vim até aqui e agora eu vou subir para encontrar esse cabelo bem aqui, ó, tá? É só olhar o cabelo do filho de vocês, ou então pesquisar aí na internet algum modelinho de cabelo aí de criança, ou da própria mãezinha que manda pra vocês aí a foto da criança que ela quer personalizar, tá? Então, ó, fiz isso aqui, vou sempre reforçando a marcação, cuidado só pra não cortar demais e aparecer depois a cabeça, né, a parte da cor de pele. Então, marquei até onde eu acho que vai encaixar ali os cachinhos da boneca. Vou fazer do outro lado também. Pego no mesmo sentido. E vou colocando, tá? Esse quadro novo vai se chamar, gente, Vamos Vestir, tá bom? Porque sempre que eu tiver a oportunidade de gravar pra vocês um bonequinho, alguma coisa, pode ser até um personagem, só vestindo o corpinho universal que é do meu molde, e a gente vai colocar nesse quadro, tá bom? Vamos vestir. E vocês vão ver o tanto de técnica que vocês podem aprender só em vestir o boneco. Porque o corpinho eu já ensinei a fazer manual aqui no canal, cabecinhas também. Então vocês já deixam pronto aí sempre que quiserem. Quem não tem um molde pode fazer manual, e quem tem um molde também vai poder aproveitar essas aulas super bem, porque a gente vai fazer toda essa parte, ó, que vocês estão vendo o manual aí
nesses vídeos que já vão com o corpinho seco, tá? Ó, aqui para dar um efeito mais natural nesse cabelo, eu coloquei uns fiozinhos bem pequenininhos aqui, né? Que geralmente a criança tem aqueles cabelinhos novos que vão nascendo bem aqui, pertinho da raiz, né? Então, eu coloquei para dar um charme bem fininho. Eu fiz umas tirinhas bem fininhas, dei uma apertadinha para deixar ele um pouquinho cacheado, ó. E aí fui colocando. A minha massa tá bem úmida, então só fiz unir, ó, marquei aí. A massa da NQA, gente, tem uma pegada assim para fazer emenda que é muito boa mesmo. Não preciso passar cola. Ela é muito maravilhosa para a parte de emenda. Fica incrível. Então eu vou pegar, ó, vou fazer outro aqui do outro lado, bem fininho mesmo. Não precisa ser exatamente igual, o cabelo não é igual, né? Então não fica tudo bem arrumadinho igualzinho. O legal é brincar com o movimento mesmo do cabelo. Ó, então coloquei aí. E vou seguir o mesmo padrãozinho das marcações, tá vendo? Eu gosto sempre de ir desenhando e remarcando na mesma fileirinha, na mesma ordem ali que tá o cabelo. Então é basicamente isso aqui. Quantos mais fios você quiser colocar, melhor, tá? Fica aí do critério de cada modelinho de cabelo. Aqui no canal recentemente eu fiz uma live de cabelinhos, ponteiras, né? De lápis que eu fiz com vários tipos de cabelinho, então assiste. Quem não assistiu, eu vou deixar linkado aqui pra vocês também no final. E dá pra vocês adaptarem vários topinhos de bolo aí, viu? Que é a mesma coisa, o mesmo jeitinho de fazer da pequena, vocês fazem na grande. Ó, gente, é carinho, tá bom? Eu vou devagarzinho aí, sempre alisando. Passa um pouquinho de água se achar necessário. Depois essa água evapora, a massa vai ficar toda igual e a emenda vai sumir. Sempre reforçando, porque o biscuit quando seca, ele perde um pouco das marcações, então por isso que eu reforço essas marcações sempre que possível. Eu vou prender ela aqui pra gente fazer a base do cabelinho dos cachinhos. Pronto, continuando aqui, eu vou pegar mais massa marrom e eu vou abrir essa massa um pouquinho grossinha, mas não muito. Não precisa nem usar régua niveladora nesse caso, porque tem que ser aleatório mesmo, tá? Então eu fiz aí, ó, abri um pedacinho de massa e vou fazer marcações com essa esteca faquinha. E vou cortar vários cachinhos, né? Várias tirinhas. Eu marquei dos dois lados porque a gente vai enrolar, então vai aparecer essa marcação dos dois lados. Eu corto aleatório, umas mais grossas, umas mais finas, justamente para dar um efeito mais natural. E eu vou só juntar, gente, ó, e enrolar, tá vendo? Enrolei duas aqui, vou enrolar só uma aqui. E só enrolando. A gente pode deixar isso aqui secar só um pouquinho para colar, se você quiser ele bem encaixadinho. Como a massa da NQA é mais firme, eu consigo fazer esse movimento e já deixar lá. E ele não vai ceder, não vai estragar nem nada, tá? Então pode ver que eu vou só juntando, ó. E na emenda aqui eu dou uma rasgadinha para poder colar mais fino na base, ó. Vai ficar desse jeito aqui, certo? Fez essa junção, o que que você pode fazer? Assim que você fizer essa emenda, remarcar tudo de novo aqui no cabelinho, ó. Tá vendo? Passa um pouquinho de água e faz essa emenda. Assim que você fizer isso, já remarca, ó, na posição. E aí você pode passar um secadorzinho de ar quente rapidinho para deixar fixo já no lugar esses cachinhos, tá? Eu aqui não precisei passar. O dia aqui tava quente, então a massa tava secando bem rápido. Na hora que eu coloquei já tava segurando, já tava tudo bem legal.
Vou pegar e fazer o outro lado aqui do mesmo jeitinho. Marco os dois lados e corto de novo todos aqueles fios e faço aquele enroladinho. Sempre com muito carinho, sempre marcando tudo. E tá aí a nossa bonequinha personalizada, tá? Ó, como ficou linda, gente. Eu amei fazer esse topinho. Ficou uma coisa mais charmosinha do mundo, tá? E aí, pra dar uns acabamentos, a gente vai colocar aqui alguns lacinhos. Eu gosto desses lacinhos, são bem fininhos, ó. E ele já vem com uma mini pérola pequenininha. E aí eu vou colocar com a cola de silicone bem aqui na junção do cabelo, onde seria a liguinha, né? Então tá aí. E fica muito, muito lindo, gente. Ó, onde você vê que passou cola, né? Pegou cola, tira, pra não ficar brilhante depois. E aí é só passar água com cotonete que sai essa colinha e não fica brilhante depois, tá? Finalizada a nossa boneca, depois é só vocês colarem na base junto com a vela. Olha, gente, que linda que ficou. Não esquece de colar o arame nos balõezinhos na mãozinha dela e dar uma sombreada aí no cabelo conforme o gosto do cliente, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!